Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. João 16, 33. Quem achar, vá dizendo amém aí, assim que você achar, exalte a Deus e diga amém. Amém? João 16, 33. É uma passagem bem conhecida, uma passagem muito lida, e o que nós queremos falar hoje, assim, da parte de Deus, é que existem tesouros escondidos na dor e somente na dor. Aí você pergunta, como assim? Existem tesouros, e eu chamo de tesouros lições, aprendizados, princípios que vão transformar a nossa vida, e esses que eu chamo de tesouros só podem ser encontrados na dor, na experiência da dor, seja ela qual for. E é sobre isso que a gente quer falar nessa tarde para os irmãos, antes da gente participar da ceia do Senhor. E tomando então como base esse texto bíblico aí de João 16, 33, onde Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu queria que a gente pudesse repetir essa parte até aí. Podemos dizer todos juntos, bem forte? Você pode abrir a boca e falar? Amém? Vamos lá? No mundo Vamos então dizer todo mundo até o completo, até eu venci o mundo. Então vamos dizer novamente mais forte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amém? Quem falou isso para nós? Jesus. No mundo tereis aflições. Existem tesouros escondidos na dor, nas aflições, e que nós precisamos aprender. Antes da gente, eu escolhi aqui quatro exemplos baseados em Jesus. Poderíamos escolher vários, mas assim, tem aqui 4 e eu acredito que são 3h55. Vamos trabalhar aqui o horário para terminar dentro do horário, mas se a gente ficar só em 2 pontos, amém. Mas eu escolhi aqui Jesus, Jó, o centurião de Cafarnaum e... agora me fugiu da mente aqui, José. Tá ok? São 4 personagens que em circunstâncias das suas vidas, que enfrentaram dores, nos ensinam. São tesouros que você vai pegar hoje e vai colocar em prática na sua vida. Porque se você ouvir e não colocar em prática, a Bíblia fala que se nós somos ouvintes da palavra e não somos praticantes, nós não estamos fazendo nada. Ter bastante conhecimento da palavra, não colocá-la em prática, não adianta. Agora há pouco aqui no Ministério do Louvor, a gente estava orando lá dentro, onde nós estávamos ali fazendo o nosso momento de oração, e quando o irmão Ederson falou que vamos falar de fé, nós vamos falar de fé hoje no momento de adoração, e na hora da oração, Deus falou assim no meu coração, e eu digo isso para todos nós, não é só para o ministério: a dor não é a ausência da fé, a dor é a prova da fé. Porque o justo também sente dor. Porque o crente também sofre. Então, ideologias e pensamentos que dizem pare de sofrer não vão de encontro com a palavra de Deus. O que Jesus garante para a gente é que na hora da dor e do sofrimento, nossa dor e sofrimento tem tesouros que nós precisamos escolher, e Jesus disse que estaria conosco. Esse é o nosso maior tesouro. Então a dor não é a ausência da fé. Ainda me reportando aos acontecimentos, né, de pessoas que Deus levou para a glória, e o nosso pastor Valdeci, uma dessas pessoas,
no culto de quarta-feira aqui, quando a irmã Maria estava dando uma palavra sobre as nossas orações, que por muitas vezes por orarmos, pedirmos e não enxergarmos às vezes uma resposta de cara, às vezes, como o Edson falou, vem a dúvida. E aí na hora que eu estava ali, Deus falou uma coisa no meu coração, já compartilhei com algumas pessoas, quero deixar isso aqui registrado para algumas pessoas que estão aqui, outros que estão em casa. Vamos prestar atenção em algo precioso. Olha, a Bíblia, ela é um livro de princípios. Se a gente praticar esses princípios aqui, nós seremos o povo mais feliz da terra. Não é mais feliz da terra quem tem mais dinheiro, não é mais feliz da terra quem se acha bonito. A felicidade, ela que a Bíblia nos apresenta, ela é o próprio Deus, porque a gente é essa essência que veio de Deus e nós só nos completamos com Ele. Mas veja que coisa incrível, a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E o que eu quero dizer é que enquanto Maria estava falando, e é assim que acontece, enquanto eu estou falando aqui agora, dando uma palavra direcionada daquilo que eu senti da parte de Deus, você está aí agora, antenado com essa palavra, mas o que o Espírito Santo de Deus pode falar ao teu coração, talvez não saia das minhas palavras, mas saia dessa abertura que está sendo criada agora, essa conexão espiritual, onde a gente vai ouvir a palavra um pouco mais, porque já ouvimos o testemunho do diácono Osamar, e já não precisávamos nem de pregar, pela palavra como foi colocada em nossos corações, nos alimentou, pelos louvores, mas possa ser que não seja nas minhas palavras. Então deixa fluir em você aí uma abertura espiritual para ouvir Deus, não necessariamente nas palavras do pastor Eri, mas no Espírito que intercede com o teu Espírito. Então estava aqui na quarta-feira, não veio da boca de Maria de Fátima, mas veio da abertura espiritual que ela criou, e a nossa mente começa a refletir. E aí Deus falou assim no meu coração, quarta-feira no culto de oração, Ele disse assim: a questão é que às vezes vocês esbarram com coisas que eu já decretei, e os meus planos não podem ser frustrados. A questão não é que vocês têm que parar de orar, como alguns dizem, não vou parar de orar porque Deus que sabe o melhor para mim. Se você não ora, você não tem conexão com Deus. Se você não tem conexão com Deus, você não tem vida para abençoar as pessoas. Se você não tem essa vida, você vai viver sem colher coisas preciosas até aqueles momentos em que Deus de fato tem algo a realizar. Eu tenho usado um exemplo, alguns já ouviram e eu vou repetir novamente, que é o seguinte: suponhamos que daqui para essas cadeiras seja o meu trajeto, tá? Digamos que nessas cadeiras aqui há algo que Deus decretou para a minha vida. Talvez aqui seja o dia da minha morte, ou não, talvez aqui seja o dia de uma mudança, algo que Deus planejou. Mas até eu chegar nessa cadeira, preste atenção, eu tenho pelo menos até essa cadeira 5 anos, tá? Nesse percurso que eu dou de passos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu sou cristão, certo? Você imagina essa referência para você, para nós. Daqui a 5 anos Deus tem algo na minha vida, daqui a 5 anos, porque Deus não trabalha no nosso tempo, né? Deus trabalha com aquilo que Ele determinou para nós. Até lá, eu que sou serva do Senhor, a Bíblia está cheia de princípios, cheia de ordenanças, cheia da autoridade de Deus, dizendo: faça, execute, você está na terra para abençoar pessoas. Então eu tenho aqui familiares, amigos, trabalhos, problemas, mas eu digo que carrego o Evangelho. Então, a nossa conexão com Deus é por meio da oração, certo? Então aqui, eu começo a orar, a ter intimidade com Deus, colocar em prática a palavra, e eu começo a viver, eu estou nessa trajetória. E eu vou vivendo a vida e problemas vão aparecendo que eu só vou vencer de maneira poderosa se eu orar. Porque se eu não orar, eu vou ser oprimido por um problema. Algo que me atormentaria talvez uma noite, me atormentará um ano, porque eu não
venci aquilo em oração. Pessoas que eu poderia estender a mão para curar aqui no segundo ano, e Deus me autorizou a fazer isso porque a Bíblia diz: estenda a sua mão. Jesus disse: cure os enfermos. Você é autorizado por Jesus a curar pessoas. Mas aí a gente vai vivendo a nossa vida achando que vir para um culto de domingo é o suficiente, e não é. Há coisas extraordinárias a acontecer aqui, ó. Jesus ensinou isso, ensinou. Uma vez Jesus chamou aqui os apóstolos, mandou eles olharem lá para um campo de trigo muito bonito, e disse assim: está vendo como já está branquinho, já está pronto para colher? Vou dizer uma coisa para vocês: rogai, ore ao Senhor da seara, para que eles enviem os ceifeiros para o campo. Jesus falava de pregadores, aqueles que iriam semear e colher. E o que Jesus queria ensinar com isso? Quando Jesus, durante 3 anos, ele orou muito mais do que pôde curar ou estar com pessoas. Jesus esteve sozinho com Deus várias vezes. Ele nos ensinava essa conexão. Preste atenção para você entender que isso é muito poderoso. Jesus, volta e meia, curava, estava com pessoas, e aí ele se retirava e estava sozinho, porque ele precisava dessa conexão com Deus. Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele orou uma noite inteira, ele precisava dessa conexão com Deus. Algumas vezes Jesus chegou, por exemplo, para Lázaro e disse assim, diante do túmulo: Pai, faz aqui uma coisa grandiosa, para que eles entendam o teu poder. Jesus orava, porque Jesus disse: eu não estou na terra para fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Não foi isso? Se Jesus, ele tinha um trajeto de 3 anos, um dia Jesus se deparou com o plano de Deus. E um dia Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas os 3 anos que Jesus viveu para abençoar. É assim que eu e você temos que viver, até nos depararmos. Então vamos dizer aqui, ó, eu estou aqui, eu estou orando, estou curando pessoas, eu estou evangelizando, eu estou perdoando, eu estou amando, fazendo aquilo que o nosso pastor Valdeci fez uma vida inteira. Eu não me canso de descer na rua e ouvir as pessoas me pararem, fazer elogios e falar da nobreza do nosso pastor, porque foi assim que ele viveu, andando, perdoando, amando, orando por coisas impossíveis aqui. Nosso pai já orou, nosso pastor já orou, e coisas extraordinárias aconteceram. Mas vai acontecer o dia que a gente chega em algo que Deus decretou, e Deus falou isso para mim quarta-feira. Quando chega aqui, não adianta. Esse processo até aqui, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida, porque eu vivi uma vida não de perfeição, mas de conexão com Deus, entendendo os princípios da Bíblia, aplicando na minha vida, orando, testemunhando, errando, levantando a cabeça, dizendo: não vou desistir, e semeando a palavra. Mas vai chegar o momento em que Deus tem algo a fazer. Assim foi com a nação de Judá. Quando Deus chamou Jeremias, Deus disse assim: Jeremias, vou te falar uma coisa, preciso tratar o povo, leva eles para a Babilônia. Eu não quero que você ore pelo povo, eu não tenho outro plano para o povo a não ser fazer eles sofrerem, porque eles assim vão aprender. Se você entendeu isso, diga amém. Você compreende que você é chamado para viver coisas extraordinárias em Deus. Esses extraordinários acontecimentos pode ser uma superação de um trauma, pode ser a cura de uma enfermidade, pode ser curar alguém, pode ser um instrumento de bênção para que pessoas conheçam Jesus, pode ser algo que aconteça de uma maneira muito pessoal na sua vida, e isso só vai acontecer se você manter ativa essa conexão com Deus, Mas você também pode fazer a escolha de ficar na sua e viver esses 5 anos simplesmente sem conexão com Deus, apenas uma certeza de salvação, e você passou um trajeto deixando de viver coisas extraordinárias em Deus aqui. E quando eu falo isso, é para que você não desista da sua vida de oração, porque uma das coisas que o diabo coloca na cabeça da gente é assim, ó: oramos tanto, por que não aconteceu? Não é verdade? Aí a gente diz: então por que eu vou orar? Então é isso que você precisa entender. Até acontecer algo que Deus diz não para você, muitos sims vão acontecer, muitas coisas poderosas vão acontecer, mas depende da sua conexão com Deus. E aí, até mesmo na dor, nós vivemos coisas extraordinárias. Eu quero dizer isso aqui,
não estava na mente dizer, porque não tinha conexão talvez com essa palavra de agora, tá? Foi um grande parêntese aí que a gente fez aqui, talvez para tapar algumas lacunas, não sei, para você entender que você não pode desistir da sua vida de oração, não pode desistir da sua vida de conexão com Deus, e precisa aprender a colher os tesouros que só podem ser colhidos na dor. Essa expressão, ela vem de reflexões que a gente tem feito, e eu me lembrei muito de Eclesiastes capítulo 7, o versículo 2 diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, Tiago. Como assim? Quem que prefere estar num velório a uma festa de aniversário? Mas a sabedoria divina vai dizer assim, no versículo 4 do capítulo 7 de Eclesiastes: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria. O Espírito Santo, ele fala no seu coração alguma coisa a respeito disso aqui? Eclesiastes 7, 2, depois do versículo 4, vai dizer: é melhor estar na casa onde há luto. O Salomão, ele vai dizer assim: porque na casa onde há luto há uma reflexão sobre a vida. Algumas versões vão dizer assim: porque na casa onde há luto, todos saberão que um dia hão de morrer. Então, há tesouros que só podem ser colhidos em situações de dor. Não estou falando isso para você potencializar e dizer assim: agora eu tenho que sofrer. Não, Deus está me dando essa palavra para você viver como um vitorioso em meio às dores, colhendo ali os tesouros do que Deus está ali ensinando. Antes da gente citar aqui os personagens e as aplicações bíblicas, entenda duas coisas principais que têm nos ajudado a entender todo esse processo de Deus. A primeira é que as dores fazem parte dessa escola de Deus que chamamos de vida. O texto foi muito claro, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus está afirmando: vocês terão aflições, aflições que geram dores, não é? Qual é a minha dor, qual é a sua dor? Mas Jesus está dizendo: não anule a dor, as aflições fazem parte. Então eu preciso entender esse processo, porque hoje eu posso estar bem, mas amanhã vai vir situações que vai me afligir, e que a gente chama hoje de dores, tá? A primeira coisa. A segunda coisa, muito interessante, é que existem dores que são permitidas por Deus, e até colocadas pelo nosso Deus de forma pedagógica. Uma dor permitida por Deus, pastor, a de Jó, por exemplo, e outros personagens. Mas existem dores que são consequências da nossa vida. Vou repetir: existem dores que são permissão de Deus para a nossa vida, ou seja, que vem da própria parte de Deus. E existem dores que são consequências da vida, porque nem todo mundo faz a escolha certa sempre, nem sempre a gente acerta. Então às vezes a gente está colhendo dores de nossas escolhas. Mas o que é importante dizer nessa situação aqui? Que tanto as dores permitidas por Deus, quanto nas dores que fazem parte da nossa escolha, em qualquer uma dessas, Deus escute. Em qualquer uma dessas, é como diz aquela fórmula matemática, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Tiago, as dores que você passa, sejam elas permissão de Deus, ou colocadas por Deus, ou por escolha sua, Deus está trabalhando nessas dores para nos ensinar. Deus não olha para você e diz assim: não tive nada a ver com isso, te vira. Deus não faz isso. Não encontro na palavra o Senhor fazendo isso. Eu encontro Deus ensinando, eu encontro Deus transformando maldição em bênção. Daí Tiago estava aqui, vou contar, né, Tiago? Que Tiago eu posso contar, né? Que Tiago é amigão. E Tiago estava aqui dentro chorando, dizendo assim: eu não sei para que eu fui para Surubim, poderia estar aqui mais perto de todo mundo, trabalhando, ajudando o pastor Hélio. Ele falava isso, chorando. Isso te causa uma dor, que talvez foi por escolha sua, e que Deus permitiu, mas nessa dor Deus ensina também. Se Deus fosse selecionar para nos ensinar apenas nas dores que Ele colocasse, Ele seria muito injusto. Mas Ele é um Pai que nos ensina
até mesmo quando a gente erra com as nossas próprias pernas. A gente precisa entender isso sobre a dor. Agora, vamos usar o texto bíblico que nós citamos agora há pouco, de Jesus Cristo. No Getsemane, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles estão orando. E Jesus pede para que eles orem, e fiquem juntos, e orem. E aí eu citei isso hoje de manhã também, para os irmãos que estavam aqui na EBD. Qual é o tesouro que Jesus me ensina a colher na dor? Eu poderia ver outros exemplos que Jesus também nos ensina, mas esse me falou muito ao coração, porque acontece com a gente quase sempre. Jesus chega diante daquela situação e diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que Jesus me ensina nesse momento de dor, no qual ele suou sangue, no qual depois ele sentiu a ausência, ele questionou a falta de presença espiritual. Havia uma presença física, mas havia um abandono de Jesus, porque os discípulos estavam dormindo, e Jesus experimentou ali a indiferença daqueles que eram seus mais próximos. Então era um momento de dor de nosso amado Jesus, experimentando a humanidade. E aí, o que é que nós aprendemos nesse momento? Qual o tesouro que Jesus me ensina com esse exemplo de dor? Que diante da dor, aprendendo com Jesus, ele vai dizer assim, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice da tua ira que eu vou beber, os pecados do mundo inteiro que vão ser jogados sobre mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quero dizer para os irmãos que a Bíblia já foi transcrita de várias e várias formas, já foi queimado, já foi cópias e mais cópias e mais cópias e mais cópias, mas Deus nunca permitiu que esse versículo fosse alterado, porque esse versículo mostra a humanidade de Jesus. E quando Jesus, diante daquela situação de todo o castigo da humanidade ser colocado sobre ele, castigo que nos traz a paz, e ele experimentou a solidão lá na cruz, quando ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava sozinho, pela primeira vez encarnado, sozinho, sentindo talvez toda a culpa. Esse é um grande mistério. Mas o seu posicionamento diante da dor foi: não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que é que a gente aprende nesses momentos de dor? Que a gente tem que ser sincero com Deus. A gente não precisa ser forte, a gente precisa ser sincero. Você diria que Jesus foi forte ou fraco nesse momento? Só para você refletir. Você precisa ser sincero. Então, diante da dor, diga para Deus a sua dor. Na verdade, Deus está vendo a sua dor. Eu quero dizer o seguinte: diante da dor, deixe a sua vontade muito clara para Deus. Diga assim: Deus, eu queria que fosse assim. O Senhor está sondando meu coração. Mas a partir do momento que você diz isso para Deus, automaticamente o Espírito Santo que está na tua vida, ele faz você dizer assim, a segunda parte, que é o ponto que eu coloco aqui: não ouse querer viver um segundo fora da vontade de Deus, mesmo que seja o melhor que você acha, mesmo que o que você acha é que você deveria ser curado, ser abençoado com isso, ser usado por Deus para fazer aquilo. Mas sempre em sua oração, deixe claro as coisas que te angustiam, seja sincero com Deus, mas diga para Deus: Deus, eu não quero, o que eu quero é isso, mas o meu espírito clama, e eu quero dizer como Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, usando o exemplo prático aqui de Tiago, não Tiago da Bíblia, Tiago aqui, que está aqui. Então chega para Deus e diz: Deus, eu queria isso. Isso dói no meu coração, eu me arrependo por isso. Mas será que a tua vontade não foi essa? Eu não sei, Deus, então não me deixa sair da tua vontade. Não me deixa sair da tua vontade. O que é que Jesus nos ensina? Que a vontade de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar, mesmo na hora da dor. Qual era a minha vontade como filho? Que o pastor Valdeci estivesse aqui, sentado na cadeira dele, ou chegando atrasado no culto, como às vezes chegava lá da encruzilhada. Essa era a minha vontade, essa era a sua vontade, essa era a vontade da igreja.
Mas o que é que Jesus nos ensina? Que a vontade de Deus, ela prevalece. E eu não posso viver um segundo fora da vontade de Deus, porque coisas podem acontecer na minha vida. Essa é a lição que Jesus nos ensina a colher. No mundo tereis aflições. Por que Jesus diz, tenham bom ânimo? Porque eu vivo aflição, eu vivo dor, querendo colher os ensinamentos de Deus. A dor nos ensina. Deixa eu adiantar aqui. Conhecemos um personagem chamado Jó. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. É o último versículo, é o último capítulo do livro de Jó. O capítulo 42. Impossível falar de dor na Bíblia e de lição e não nos reportarmos a Jó. Porque ele, dentro dos personagens bíblicos, dos livros bíblicos, é o livro que fala do sofrimento, da dor. É o livro que dá no linguajar moderno, né, dá uma bugada, né, uma confusão na mentalidade do povo hebreu da época, que dizia que o justo não sofria, e que se o justo sofresse, ele estava em pecado. O que Jó nos ensina? Qual o tesouro que a gente pode colher da vida de Jó relacionada ao sofrimento? Eu quero que você abra então a sua Bíblia no capítulo 42 do livro de Jó. E a partir do versículo, somente o versículo 5, o capítulo 42 é o final do livro, é um capítulo incrível. Mas o versículo 5 diz muito conhecidamente, a minha versão está um pouco diferente. Na minha versão diz assim: eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Na versão bem tradicional vai dizer assim: antes eu te conhecia. Como que está aí na sua versão? Que começa assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, não é assim? Mas agora eu te conheço de perto, de contigo andar. Ou em outras versões, agora eu te conheço de perto. Então, isso é... Deixa eu passar esse... Acho que é o velório do Braulio, né? Então, para você que está vendo de casa aí agora, está passando aí um velório. Aí a gente está parando um pouco aqui para não perder a concentração. Meus irmãos, vamos tentar, né, manter nossa concentração aqui. Amém. Acho que agora dá para a gente concentrar melhor. Vamos lá, vamos voltar aqui o foco. Jó, ele vai dizer para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. Jó questionou a Deus de várias maneiras. Jó sofreu, eu não preciso lembrar o que Jó perdeu, porque Jó perdeu tudo menos a sua esposa, mas o de resto ele perdeu, incluindo sua saúde. E naquela angústia, no final de tudo, Jó chega ao ponto de dizer até assim, que falou tantas besteiras para Deus, quando ele não conhecia, achando que havia o conhecido. Então a dor de Jó nos ensina uma coisa tremenda, que na dor Jó foi transformado. O diácono Osamar acabou de dizer: aquela situação que me levou até Recife, eu fui refletindo na minha vida, e nas palavras dele, ele disse: eu sei o que Deus falou para mim. Há situações, há tesouros escondidos que somente na dor a gente pode colher. Jó foi transformado porque aquela experiência de Jó elevou o nível da fé de Israel, elevou a compreensão sobre o sofrimento, mas Jó não estava entendendo nada. Assim é na sua vida também. Algumas dores podem acontecer na sua vida para transformar
sua personalidade, seu caráter, sua espiritualidade. Dores necessárias que fazem parte de um tratar de Deus. Então, você precisa pensar dessa forma também. Uma outra coisa que a gente separou para falar aqui hoje é sobre José. Gênesis capítulo 36, 37 em diante vai falar sobre a história de José. Uma história muito conhecida. José é vendido pelos seus irmãos por causa de inveja, e uma série de coisas acontecem na vida de José, até o ponto dele ser vendido como escravo para lá no Egito, e situações que poderiam comprometer a vida dele vão se transformando, e a história de José, todo o seu processo de sofrimento, de dor, de traição, de questionamentos, de pessoas que ele pediu ajuda e não atenderam ao pedido de ajuda dele, tantas coisas. E quando a gente lembra da história de José, a gente lembra que toda dor que nós passamos, toda dor, todo sofrimento, ele nos prepara. Se você entender isso, você vai ver o sofrimento e a dor de uma outra forma, tá? Toda dor, todo sofrimento, ele nos molda, ele nos prepara para o nosso propósito. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Pelo menos 2 propósitos são universais para todos nós aqui. O que Deus deseja, sendo nós imagem e semelhança dele. A Bíblia diz, você tem que viver para a glória de Deus. Esse é o primeiro propósito de todo ser humano, viver para a glória de Deus. O segundo é abençoar pessoas. Então, pelo menos se você chegou aqui sem ter dimensão de qual propósito Deus tem na sua vida, pelo menos 2 propósitos universais, 2 princípios bíblicos da palavra. Deus quer que você viva para a glória dele, e Deus quer que você abençoe pessoas. Vivendo para a glória de Deus em conexão com ele, você vai abençoar pessoas. Esses são propósitos genéricos, abertos àquele que crê. Mas existem, de acordo com a sua personalidade, propósitos específicos. Ao redor das pessoas onde você está, na igreja, no ministério que você faz parte, você tem uma personalidade, e a sua dor, às vezes Deus vai usar uma mulher traída para curar pessoas que, ao serem traídas, iriam se suicidar. De repente Deus vai usar você para abençoar, porque a sua dor, ela te molda para o seu propósito. Quando eu olho para José e outros personagens bíblicos, mas a gente precisou separar pelo menos um, nós vemos que tudo que José passou fazia parte do tratar de Deus, preparando ele para o propósito dele, porque no final de tudo, a família dele ia ter que pedir ajuda, ia ter que estar lá no Egito, porque senão ia morrer todo mundo de fome. Então José tinha que ser tratado daquele jeito, porque tudo que ele passou preparou ele para o propósito dele. Então o que é que você está passando hoje? Não é? Qual a sua dor, ou a dor que você vai viver, ou a sua dificuldade, o seu sofrimento, aquilo que você diz de aflição? É um vizinho chato, é o quê? É um marido chato, é uma esposa chata, é um filho que não te obedece, é alguma coisa na sua vida, é a sua vida que você acha chata. Se você mudar aí na sua mente o botãozinho e entender que a sua angústia, sua aflição, seus questionamentos te preparam para algo grandioso. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, assim foi com os grandes homens e mulheres da história, assim é com você também. Agora, a maneira como a gente se porta diante da dor tem que ser como Jesus disse: tenha bom ânimo. Mas como que você se porta diante da dor? Meu Deus, que vida miserável. Ah, igreja chata. Ah, pastor chato. Ah, por que eu fui casar? Ah, se eu soubesse que você era assim. Ah, Deus, mas eu orei e aí morreu. Ah, Deus. Então, se você não tem um ânimo, você não colhe aquilo que a Bíblia chama de princípio para a gente viver. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso ter ânimo nas aflições. É fácil, pastor? Não é. Não é. Boa parte dos irmãos aqui sabe da crise que eu enfrentei, que Edson enfrentou, que nós enfrentamos, que Branco enfrentou. A família enlutada entra numa crise terrível. Mas aos poucos Deus vai esclarecendo e nos trazendo de volta. Então não sei qual é a dor que você passa. Nunca queira dizer para Deus somente o quanto isso te perturba. Deixe muito claro para Ele que você quer ser usado por Ele. Sabe, o centurião de Cafarnaum, Lucas capítulo 7,
Jesus estava em Cafarnaum fazendo algumas coisas, ele ouviu falar que Jesus estava lá, e ele diz assim, ele avisa lá uns judeus que gostavam dele, porque disse que esse centurião, esse soldado lá, ele era alguém que construía sinagogas, e ele era alguém muito bem visto, mesmo sendo lá um romano, pelos judeus. E os judeus chegaram para Jesus e disseram, os anciãos, né? Os homens mais velhos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, tem um centurião que é gente boa, você precisa conhecer ele, e ele está querendo que você faça um favor para ele, um escravo dele, um servo dele, ele ama muito esse servo, e ele está muito triste. O texto bíblico vai dizer que ele amava muito o seu escravo que estava doente para a morte. E aí Jesus olha aquilo e diz, tá bom, eu vou lá, vamos. Quando Jesus vai se aproximando com a comitiva perto da casa do centurião, ele avista de longe, ele manda alguns soldados dizer assim, alguns amigos, né, dizer assim, olha, Jesus, para aqui, porque o centurião, não é dito o nome dele, né? O nosso Senhor está dizendo que você fique aqui, Jesus, porque ele não é digno de receber você lá na casa dele. Mas ele disse que se você tão somente autorizar a cura, ele disse que assim como ele dá uma ordem e os soldados obedecem, que ele precisa ir a determinado lugar, ele está dizendo que se você autorizar, então o servo vai ser curado, porque ele se acha indigno de te receber, mas ele não tinha ninguém a quem recorrer mais, e recorre a você. Será que você pode atender assim? E Jesus, diante da sinceridade daqueles amigos, diz o texto bíblico que quando os amigos retornaram, o servo já estava curado. Então aquela dor do centurião era por alguém, e essa dor do centurião, qual que é o tesouro que a gente colhe dessa dor, de alguém que estava perdendo um amigo e sofrendo com aquilo, é que a dor é uma grande oportunidade da gente se aproximar de Jesus e viver coisas extraordinárias, irmãos. A dor que levou aquele centurião a pedir pelo seu escravo, fez ele perceber a grandeza de Jesus. De repente, o servo está curado. Então a dor, ela é uma oportunidade. Por que eu chamo de oportunidade? Porque você pega ou não. Você pode estar passando pela dor e resolver colocar a culpa em Deus e se afastar de Deus. E tem pessoas que não querem mais conversar com Deus por causa de processos traumáticos na vida. Tem pessoas que saem da igreja por causa de problemas com outras pessoas. Então ou você pega a dor que está no teu coração agora e potencializa isso de maneira positiva, entendendo qual é a lição aqui, Deus, que você quer me ensinar, quem que eu vou abençoar, porque eu sou teu filho, tua filha, eu quero abençoar pessoas, independente do que eu estou passando. Ou você toma a atitude de dizer com Jesus, tenha bom ânimo, ou essa dor vai te esmagar, te oprimir, te fazer viver debaixo dos pés do diabo, assim, ó. Ao invés de você fazer isso com Satanás, no sentido de Jesus aqui esmaga a cabeça dele, sabe? Mas no sentido de você viver de cabeça erguida, você não tem eu diria que é o colocar em prática. Vocês estão ouvindo a palavra, não sou eu que estou falando, isso não é conselho da minha cabeça, é Jesus que está dizendo. Então a dor é uma oportunidade, porque o centurião, ele viu aquela oportunidade, Jesus está passando por aqui, eu sou indigno, eu sou pecador. Talvez porque ele se achava indigno? Por causa dos pecados dele, mas ele não perdeu a oportunidade de, através daquela dor, experimentar uma coisa extraordinária. Então é assim na nossa vida. A gente chora porque muitas vezes perdemos o emprego, temos conta para pagar. Daí a gente tem que enxugar o rosto e dizer, Deus, e agora o que é que eu faço? Me dê inteligência. E a gente começa a orar, e depois Deus vai abrindo uma porta, vai abrindo outra. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Você tem uma escolha, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, pegar essa palavra, ouvir essa palavra e colocar em prática, ou continuar da mesma maneira. Você não é chamado para viver preso na sua dor nem no seu sofrimento. Sabe por quê? Abacuque falou assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral,
ainda que dê tudo errado, vamos dizer assim hoje, eu ainda me alegrarei no Senhor. No final do versículo, do capítulo 3, verso 17 em diante, ele vai dizer assim: porque o Senhor me fará andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima da nossa dor. É tudo uma questão de posicionamento. Eu sei que dói ser traído, eu sei que dói muitas vezes não ter um emprego, eu sei que dói muitas vezes orar e não ver orações respondidas, mas ainda é uma escolha apenas sua, viver como um vitorioso ou viver como um derrotado. E às vezes o não de Deus é o melhor sim que a gente pode receber. Amém? Então vamos viver como vitorioso, meus irmãos. Eu creio que tem coisas extraordinárias a Deus realizar nas nossas vidas. Há um vídeo incrível na internet de uma menina aleijada orando por uma outra aleijada, e ela ora e a menina que está aleijada, ela anda, mas ela que está curando, ela não anda. Mas ela diz: Deus me chamou para abençoar, independente do que está acontecendo comigo. Mas às vezes nós somos tão egoístas que a gente só quer fazer se aquilo acontecesse com a gente, Tiago. Então o que é que você, que não está numa cadeira de roda, como aquela jovem, não pode fazer para Deus? Qual é a sua dificuldade, seja ela qual for? Ah, pastor, mas isso é um trauma na minha vida, eu não consigo me relacionar bem com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, seja lá quem for. Não coloque esse tipo de bloqueio na sua dor, porque a sua dor, ela é uma oportunidade de Deus tratar seu caráter, sua personalidade, sua vida e abençoar pessoas. Lembre-se do propósito de Deus para a sua vida: abençoar vidas. Deus já falou isso aqui de manhã, porque é essa conexão espiritual que a igreja tem que ter, porque quem edifica a igreja não é o pastor, é o Espírito Santo que acompanha a igreja. Diga amém. Dessa maneira, quando você pega a oportunidade no microfone ou não, quando termina o culto e você está dando um tchau para o irmão e você dá uma palavra para ele, o Espírito Santo está te usando para edificar a igreja. Se houver essa conexão espiritual, nós edificamos uns aos outros, com o microfone na mão ou não. Mas hoje a gente chegou aqui na EBD e uma das palavras do professor foi essa: você é chamado para abençoar vidas, meu irmão. Mas através da dor, sim, porque você vai vencer essa dor com bom ânimo. Outros poderão não vencer, mas você é chamado para ajudar. Então não coloque mais desculpas naquilo que você chama de aflição, de tormento, se é o vizinho, seja lá quem for. Pastor, mas como eu vou para a igreja com essa situação? Como vou fazer? Gente, Deus só quer uma oportunidade para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Mas é como Jesus fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Pois é, Jesus está batendo aí agora no seu coração. Ei, deixa eu entrar. Posso entrar aí? E Jesus fala: se alguém abrir, eu entro. Tem muita gente dentro da igreja que não abriu o coração para Jesus entrar, porque nossa postura tem que mudar a cada dia. E eu digo isso, eu me incluindo em primeiro lugar, entrando nesse bolo aí, porque há coisas preciosas que Deus quer fazer usando minha vida, sua vida. Então, quem é o povo da Igreja Batista? Deixa eu dizer, é um povo que aceita a dor como um processo de oportunidade de ainda mais conhecer a Deus, ser transformados, não desejar viver um segundo fora da vontade de Deus, entender que essa dor, ela está me levando diretamente para o meu propósito. E esse é o povo da Igreja Batista. Não é o povo que vem cultuar quando está tudo bem, é um povo que vem cultuar quando está tudo ruim mesmo. Não é o povo que diz assim: ah, quem é de Deus não sofre. Não, quem é de Deus sofre sim, porque a Bíblia diz: todos quanto querem viver piamente com Cristo sofrerão perseguições. Porque Jesus vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de mal de vocês. Regozijai, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Amém, irmãos? Então, colha essa palavra hoje, faça uma reflexão com Deus quando chegar em casa, naquilo que tem talvez tirado você do foco, para que Deus te use, especialmente agora, nesse tempo de partida
do pastor, da irmã Si, que era uma mulher de oração, que era uma mulher que sempre me tratou bem, tinha o maior respeito pela minha vida, não é? Pelo menos às vezes que a gente se encontrou. Então esse é um momento que a nossa igreja fica um pouco assustado, né? Não sei. Então esse é um momento de viver unidade, de viver união, de a gente encarar a dor como um processo necessário. É a dor da saudade, é um processo necessário. O que é que a gente aprende com a partida do pastor Valdeci, da irmã Si? Grandes lições, lições grandiosas, do tamanho que foram essas vidas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar os diáconos que estão na escala, né, para colocarem aqui convidar a irmã Manu, que vai estar fazendo o momento de louvor da Santa Ceia. Convidar então os diáconos para já colocar aqui, pega aqui, Tiago, a mesa. Eu quero orar. E você só vai simplesmente em conexão com aquilo que Deus falou no seu coração, dizer assim: Jesus, eu quero ativar isso no meu coração. Não quero viver sem propósito, eu quero entender o meu propósito, mesmo em meio à dor. Ore comigo, porque Jesus fala assim, ó: se 2 ou 3 orarem, isto será feito. Obviamente Jesus fala, né, de acordo com a vontade do Pai, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é que você supere a dor e entenda as lições. Essa é a vontade de Deus. Então ora nesse instante, baseado nessa palavra que você ouviu. Feche seu coração, oremos. Nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos por esse momento hoje, por esse tempo de adoração, pelos louvores que foram entoados, Pai, que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave diante do teu trono, Pai. Os nossos corações rasgados nessa tarde, desejando mais da tua presença, Deus. E nós queremos te agradecer por essa palavra que foi dada, que o Senhor falou no nosso coração. Obrigado por esses ensinamentos, Deus. Nos ajude a viver a tua vontade, nos ajude a não murmurar. Ajuda este irmão, essa irmã, esse que está nos ouvindo de casa, nas suas desculpas, na sua dor, na sua aflição. Nos ensina a viver de maneira poderosa, Pai, sem lamuriar aquilo que acontece ou não, sem questionar o teu sim ou o teu não, apenas olhando para frente, dizendo como diz tua palavra, olhando para Cristo. Eu prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. O Senhor nos ajude a prosseguir nessa etapa, Deus, nesse ciclo novo, que é tão difícil continuar sem pessoas queridas, mas nos ajude, Deus, em nossa dor, na dor de cada um aqui, de maneira muito pessoal, os seus problemas, seus questionamentos, seus traumas. Só não deixa ninguém sair daqui hoje, Pai, sem entender o quanto eles são amados e o quanto eles são chamados para viver coisas extraordinárias. Então nos ajude, meu Pai, nesse processo, porque é difícil muitas vezes ouvir sua voz, Pai, porque são muitas vozes que nos perturbam, mas nos ajuda, Deus. E quando cairmos diante da dor, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, porque nós dependemos de Ti. Queremos dizer nessa tarde que nós dependemos de Ti, dependemos do Teu esclarecimento no meio das nossas dores, dos nossos questionamentos, mas nos ajuda a viver isso aqui, que nós possamos entender tudo isso aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém? Eu queria que você, em pé mesmo, abrisse sua Bíblia nesse instante, no Mateus capítulo 26, a gente vai fazer a leitura bíblica do momento em que Jesus estava reunido com os discípulos para esse momento de ceia, né? Esse momento que nós chamamos de, aquele momento que foi a despedida, aquele momento que foi o momento em que Jesus apontou aquele que iria o trair, enfim. Mateus capítulo 26. Deixa eu só achar aqui o versículo.
partir do versículo 24. Perdão, versículo 26. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice também, Jesus deu graças e disse: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas eu vos digo, eu chamo a atenção dos irmãos para essa promessa aqui, tá? Do versículo 24. Eu vos digo, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei novamente convosco no reino do meu Pai. Amém? Sabe quem vai estar lá naquele dia? Nosso pastor Valdeci estará lá. Nossa irmã Si estará lá. Nossa irmã, meu Deus, Isabel estará lá. Nossa irmã Helena estará lá. Nosso amigo Pedro estará lá. Abraão estará lá. Nesse dia a gente vai beber. Jesus fez uma promessa. Sabe qual é a pergunta do tolo que às vezes Alzamar fala? É perguntar assim: oxente, a gente vai comer no céu? Né, Alzamar? Às vezes a gente fica fazendo pergunta de tolo, né? Gente, Jesus está dizendo que um dia estaremos no céu com Ele. Será um tempo de alegria, onde não haverá mais lágrima, mais dor. E Jesus disse assim: vocês, eu não vou comer mais com vocês. Não vou comer mais com vocês. Essa é a última vez que a gente come junto. Mas um dia, nós comeremos no reino do meu Pai. E vocês vão receber o pão assim de mim mesmo.